Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. O programa de hoje traz um homem que fez história na comunicação em Bagé. Ele trabalhou como jornalista nos principais jornais, rádios AM e FM de Bagé, também foi correspondente do Grupo Caldas Júnior, Rádio Guaíba e Jornal Correio do Povo, e está aqui conosco hoje para falar um pouquinho dessa trajetória ao longo de toda a sua vida e com um detalhe, ele ainda pretende voltar para o meio rádio, onde hoje já não atua mais. José Wilson Torales, nosso convidado de hoje. Zezinho, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Paulinho? Tudo bom? Uma satisfação estar contigo de novo, né? Depois de várias jornadas juntos, né? É verdade. Na nossa querida Calanda FM, onde a gente também fez história, né? E tu faz parte dessa história da Calanda e eu também, né? Por extensão, eu acabei saindo para fazer assessoria de imprensa e também assessoria na administração pública, nas câmaras municipais de Candiota e Ilha Negra, e também os municípios de Candiota e Ilha, que à época estavam se emancipando de Bagé, né? Depois disso, a gente acabou também fazendo um trabalho em Aceguá, juntamente com os meus colegas, o Mário Brião, o Haroldo Barcelos, né? Com quem eu mantenho ainda uma relação de intimidade muito grande, que foi feita ao longo dos tempos aqui nesta casa, né? Na Câmara de Vereadores, nós somos concursados da Câmara, hoje já aposentados os três, né? Tanto o Mário, quanto eu, quanto o Haroldo. E aí acabamos fazendo uma assessoria de imprensa, uma empresa que prestou assessoria para todos esses municípios e acabou que fez com que a gente também ganhasse uma certa respeitabilidade no meio da administração pública nesses municípios. E aqui em Bagé, aqui também a gente fez toda a nossa história aqui dentro, né? A gente viveu, o Haroldo foi o que mais tempo teve aqui, 35 anos, que foi sempre só aqui na Câmara. Eu fiquei 30 anos na Câmara, o Mário Brião, mesma coisa, também teve aqui um tempo, depois foi também trabalhar na Prefeitura. Então as histórias se confundem, né? E eu acabo aqui dizendo que eu tenho muito carinho por esses dois colegas e também faço um tributo a eles, porque foram pessoas que auxiliaram no meu crescimento aqui dentro e que me proporcionaram, me abriram as portas aqui na Câmara de Vereadores. Além disso, eu também quero fazer um tributo a uma grande figura que tu deve lembrar, Paulinho, que é o Zélio Monteiro La Roca, que nosso saudoso colega aqui da casa, né? Que me ensinou muito, não só na Câmara de Vereadores, mas também na imprensa. Eu, quando eu iniciei trabalhando na Rádio Clube de Bagé, e aí na Rádio Clube ele me deu assim uma aula de como se fazer rádio. E depois peguei figuras também marcantes do rádio, né? Como Roberto Ribeiro, Roberto Burnes, Ernesto Lima. Ou seja, a época de ouro do rádio em Bagé. Sivaldo, Tidão Martins, Vassionir Lopes. Bom, enfim, muitos deles que alguns já não existem mais, não estão mais neste plano, né? Mas outros que ainda estão em atividade, como o caso do Vavá Lopes, que é gerente da Rádio Cultura, nosso querido Musa, né? Que também proporcionou oportunidade para todos nós. Todos somos crias do Musa, né? Tu sabias que o filme vencedor do Festival Internacional de Cinema desse ano, na abertura, as vozes que eu vi, tem a tua imagem lá? Sim, claro, eu fui prestigiar porque, como o Tamir também estava participando do festival, e eu sou muito tiete também dos meus filhos, né? E acabei vindo para prestigiar o Tamir e acabei me defrontando com aquele espetáculo que eu poderia te dizer de voltar aos tempos de rádio, quando a gente ainda engatinhava nesse trabalho, porque eu sou dos mais novos daquele grupo ali. Então eu ainda carreguei, Paulinho, fios para nossas transmissões externas. Então, como era o mais garotinho de todos, então eu auxiliei ali Armando Rodrigues, Cláudio Vernetti, que são pessoas que... o Armando ainda existe, o Cláudio já se foi. E então são pessoas que eu acabei colaborando, ajudando eles, né, fazendo nas transmissões externas, porque na época a gente fazia transmissões dos clubes e dos CTGs. Então, o carnaval a gente transmitia de todos os clubes da cidade. Então, acabei fazendo isso tanto como locutor, e como também como operador, né? Que na época a gente fazia tudo, pegava a maletinha, os fios e tinha que ir para a rua. Nas transmissões de futebol também, eu acabei sendo repórter de campo por algum tempo, fui setorista há muito tempo, tanto do Bagé como do Guarani, né? E acabei entrando pelas mãos do Dr. Juca Georges. O Dr. Juca foi o primeiro emprego que eu tive foi com ele. Vamos voltar nesse princípio então.
Quando é que começou tudo para ti? Que idade tu começaste a trabalhar? Para mim começou em 1969, quando eu fui trabalhar... Não, 68 fui trabalhar com o Dr. Juca Georges, como secretário dele. Eu me formei no Auxiliador, ele era meu professor, e aí ele me convidou para trabalhar com ele no escritório. A gente acabou fazendo uma amizade muito grande, ele tinha uma relação também com meus pais, enfim, relação política. E então aí eu acabei iniciando com o Dr. Juca Georges. Depois disso, e pelas mãos dele eu acabei fazendo rádio, porque ele era comentarista na época da Difusora, ele foi comentarista da Difusora, da Cultura. Eu não lembro se ele foi da Clube, mas da Cultura da Difusora eu tenho certeza que sim. E aí acabei me entrosando e encontrei lá Manuel Moraes, Paulo Fontes. Qual foi a tua primeira rádio? A minha primeira rádio que eu comecei, que eu fiz, na verdade, Começou em rádio ou em jornal? Rádio. Rádio. A gente foi feito um concurso na Rádio Difusora, em 69. E ali eu iniciei fazendo plantão esportivo. Depois disso, eu fui trabalhar oficialmente em rádio, foi na Rádio Clube, que foi a minha primeira carteira assinada. Que o período que eu tive na Rádio Difusora foi um período experimental mesmo, né? Depois disso, eu fui para a Rádio Cultura, fui para a Rádio Difusora de novo, fiquei um tempo em Porto Alegre, onde trabalhei, fiz na Central Gaúcha de Notícias, na CGN, famosa CGN, da Rádio Gaúcha, que já era no prédio onde funciona a RBS, né, na Avenida Ipiranga. E também tive um período de experimental, foi na Rádio Continental também. Ali eu fui operador na Rádio Continental. Continental do Grupo Pampa? Do Grupo Pampa, exatamente. Mas na época eu não lembro quem era o grupo, não era o Pampa ainda. O Gadré não tinha comprado ainda a Rádio Continental. E depois disso voltei para Bagé, acabei concluindo meus estudos aqui, né? Na época do científico ainda, sabe? Ainda peguei o ginasial, o científico. Acabamos tendo aulas de latim, francês, né? Que nos deu assim, um embasamento muito grande para a nossa cultura, tu entende? Eu e os colegas que na época estudavam na Auxiliadora, né? Todos acabamos tendo um bom português em função do latim, e os padres que nos lecionavam lá também nos davam conhecimento de grego. Então isso foi muito fundamental para a nossa cultura. A gente acabou aprendendo bastante, né? Sobre o princípio de como tu fazia a vinda das palavras, na verdade, né? A origem das palavras. Então foi muito importante isso. E depois acabei ficando no rádio por um bom tempo, depois fazer a Delta FM, também depois a Rádio Calandra, né? Que foi a última emissora que eu trabalhei de FM. Depois disso eu voltei de novo a fazer rádio em 2000. Mas aí, em função da minha atividade na prefeitura, eu acabei deixando de fazer rádio de novo, né? Eu trabalhei na Rádio Cultura quando voltei fazendo o Jornal da Manhã. Então, eu sempre me dediquei a fazer mais a área jornalística, como apresentador, enfim, como repórter, né? Em que momento que o jornal entrou na tua vida? Foi em 76. Eu estava na Rádio Cultura e, na época, José Gino Gonçalves, que é uma figura extraordinária também, né? Continua até hoje contigo. Sim, e o Gino me convidou para trabalhar no Correio do Sul, e como repórter. E acabei ficando como repórter, depois virei redator também, entende? E por vezes até revisor, ajudando o nosso querido Vilmar Monteiro, também, que eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Clube e depois também lá no Jornal Correio do Sul. Então a gente acabava fazendo tudo, né? Porque no rádio, no jornal, no interior tu faz tudo. É verdade. Então eu acabei fazendo até a revisão. Essa é a vantagem do interior, tu aprende todas as funções. Né? Exatamente. E aí tu consegue, quando tu vai para um rádio da capital, como eu tive facilidade, eu diria assim, sabe? Na época eu trabalhei, inclusive, com uma das figuras que eram importantes na época no jornalismo, que é o Antônio Brito, que acabou depois se tornando governador do estado, entende? Mas a minha relação com ele começou no jornal, né? Ele, na época, trabalhava na RBS também, e foi através de um amigo comum dele e meu que eu acabei indo para Porto Alegre, e ele também ajudou a abrir as portas para mim lá na Central Gaúcha de Notícias. Me conta um pouquinho do que tu presenciasse de coisas importantes, de fatos históricos. Antes de começarmos a entrevista, tu me contava, por exemplo, que tu fazia boletins para a Rádio Guaíba, certo, ao vivo aqui de Bagé. Sim, bom. E em momentos especiais da história, por assim dizer. Claro, sim. Por exemplo, quando o Internacional foi campeão brasileiro, em 79, né, eu trabalhava no grupo, né, da Guaíba, que era a Rádio Guaíba, Folha da Manhã,
Folha da Tarde, Correio do Povo, que tinha ainda o Correio do Povo Rural, né, que era separado, era um dia na semana que circulava, e encartado no próprio jornal Correio do Povo, né? E mais a Folha Esportiva. Eu ainda peguei a Folha Esportiva ainda, que tinha figuras como o Rui Carlos Oster e outros tantos, né? Não eram cadernos, eram jornais à parte. Jornais. O Folha da Tarde era só à tarde mesmo que ele saía, entende? Então era vespertino, né? Que eu acho que era o único jornal vespertino na época aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então eu ainda peguei aquele grupo, fortíssimo à época ainda, né? E acabei fazendo coberturas como essa, né? E depois no rádio e também no Jornal Correio do Sul, vários outros eventos com a presença de governadores de estado, quem tinha que se incorporar às comitivas, né? A presidência da República, peguei ainda o presidente Médici Mina Bagé, o presidente Geisel, o presidente Figueiredo, e acabei fazendo cobertura em todos eles. E eventos especiais também, como a vinda do Roberto Carlos, né? Que foi uma coisa fantástica. A primeira vez que ele veio foi ainda no prédio da Cobagelan, que hoje é, se não me engano, do Grupo Piruso, né? Isso. E que o prédio da Cobagelan? Sim. Foi o primeiro show do Roberto Carlos. Depois, isso é nova para mim. Sim, depois ele se apresentou no Militão, já com o Militão já construído, né? Aí já foi na década de 70. Mas esse foi o meu início de atividade. Eu trabalhava na época na Rádio Clube. Foi 70, se não me engano, que teve um concurso de beleza aqui em Bagé, que eu não lembro se foi um concurso Miss Rio Grande do Sul ou se foi o Senhoria do Turismo, alguma coisa assim. Foi alguma coisa lá naquela época que foi feito, que era muito comum isso vir para o interior do estado, concurso dessa natureza. Inclusive, à época, a TV Piratini, ainda existia a TV Piratini, né? Que é uma empresa que depois acabou se tornando com o mesmo nome no estado, né? Hoje é TVE Piratini. Isso. Mas na época era a TV Piratini, que eu acho que depois se tornou Silvio Santos, se não me engano. Quando eles acabaram comprando o sistema, e que surgiu o sistema brasileiro de televisão, eles compraram a extinta TV Piratini. E então eles vinham com ônibus, né? E faziam a transmissão ao vivo daqui. Então foi um negócio fantástico a época, sabe? Como é que era o processo de cobertura naquela época? Não existia celular. Como é que tu fazia essa transmissão que tu fez ali, onde é o calçadão hoje? Como é que tu fez a transmissão? No telefone mesmo. Telefone? Na época o Musa tinha um trailer de cachorro-quente ali, e eu fui no trailer do Musa, pedi ligação para Porto Alegre, né, para a empresa, e aí eles me botaram no ar, com o povo todo passando, as pessoas gritando. Um negócio fantástico, sabe? Que tu te emociona só de lembrar disso, né? Então eram as coisas muito... Bom, para te passar matéria, era por telex. Tu tinha que ir lá no correio, tu fazia a tua matéria em casa, ou então na rádio, aproveitava a redação da rádio, ou do Jornal Correio do Sul, e trabalhava ali também, tu entende? E toda a geração era por telex? Tudo por telex. Sim. As rádios tinham ou tu tinha que ir em algum local específico? Tinha que ir no Correio, na empresa dos Correios aqui em Bagé. Só o Correio tinha? Só o Correio tinha. O Jornal Correio do Sul também tinha. Mas era do grupo, tu entende? Então, como eu tinha trabalhando para outra empresa, eu acabava indo no Correio, né? Então, na época eu trabalhava, eu lembro que era manhã, tarde e noite, que eu trabalhava no jornal, na rádio, e ainda arrumava um tempo para trabalhar na empresa publicitária, que na época era do Benfica e do Lima, primeiro foi na Probal, e depois na Quadra. Na Quadra. Né, que depois acabou entrando também o Bolão. O Bolão, né? Mas, se não me engano, o sócio desse também era o Sérgio Bervig, eu acho. O Sérgio, exatamente, que hoje mora em Santa Catarina. Isso, então eu acabava fazendo trabalhos para eles. Por exemplo, assim, quando foi feito o centenário do município de Lavras do Sul, eu estive lá, tu entende? Fazendo o trabalho de cobertura, e eu fazia para a empresa, que na época a Quadra tinha assumido toda a responsabilidade, né, de fazer esse evento. Então eu acabei me incorporando, eu e o La Ronda. O La Ronda foi meu parceiro também na época. O La Ronda fazia fotografia, né? E depois acabou indo para a TV também, enfim. As nossas histórias todas se confundem, viu, Paulinho? De todos nós aqui. As pessoas que trabalham mais tempo no rádio, no jornal, entende? E eu ainda aproveitei meu tempo ainda para fazer duas coisas. Os meus filhos ainda, por vezes, acabam brincando comigo que eu fazia tudo. Eu fui DJ, na época era ski jockey, né? Isso. Ainda na Boca Louca. Tinha a boate, que era um Cacheral? Um Cacheral, sabe? Eu acabei fazendo um bom tempo lá com o Luiz Carlos Sais, enfim, bons tempos, viu?
Então, na época, a gente usava, ainda comentei com eles, que era o rolo ainda, se usava muito fitas, né? Fitas cassete, o gravador de rolo que tu usava também, né? Além do disco de vinil. E eu lembro que a gente fazia o jogo de luzes ainda no dedo, ainda, sabe? Ainda apertando, não tinha ainda... Depois sim, o clube acabou comprando equipamentos novos, bons, entende? Modernos para a época, né? Então foi um negócio fantástico isso, né? E a outra foi de empresário de conjunto. Acabei ficando na noite pela facilidade que a gente tinha como apresentadores de rádio. Osmar Hidalgo, eu, Antônio Luiz Girassol, acabamos nos tornando empresários da noite também. Então empresariamos conjunto. Eu tive o conjunto de Cléveros, o conjunto de Imigração, Solitários, né? Embalo 7. Mas tu eras só empresário? Eu era só empresário. Não músico? Não músico. Eu nunca aprendi nada. Eu só era o cara que apresentava eles, entende? Ia para os eventos, um apresentador oficial. Pelo fato de eu estar em rádio, isso me facilitava. Então eu acabei, para vender também era fácil. A gente ia no Flamengo, porque a rádio transmitia bailes na época, entende? Então era nos CTGs, era nos clubes. Então tu acabava fazendo amizade com os presidentes, né? Abrindo portas. Abrindo portas. Um deles foi o seu Humberto de Lério, que é o pai do Betão, que trabalha aqui na Câmara. Que é uma pessoa assim fantástica, que foi uma pessoa fantástica na minha vida também, que me ajudou muito e abriu caminhos para mim. O primeiro clube que eu levei conjuntos foi lá no Flamengo, né? No auge do Flamengo? No auge do Flamengo, no auge, né? Que era o clube dos ferroviários, né? Bom, enfim, o Grêmio Subtenente de Sargentos, levava o conjunto para fora da cidade, inclusive. Para Pinheiro Machado, para São Gabriel, para Dom Pedrito. Aqui na Ulha Negra, a gente ia muito na Ulha Negra, na época ainda pertencia a Bagé, Ulha Candiota, então eu levava os conjuntos para se apresentarem lá também. Um negócio fantástico na minha vida, sabe? Em que momento que terminou isso? Foi assim, ó, depois acabou vindo o casamento, eu acabei casando com a Isabel Cristina, pessoa que eu vivo até hoje, né, que dessa união acabou vindo o Tagliene, o Tamile e a Taliane, o único que é o meu filho mais velho, que é do meu primeiro casamento, que é o Adriano, né, que acabou indo para a área da segurança. Mas ele também chegou a ensaiar a figura do rádio, porque nas coberturas que nós fazíamos de alguns eventos especiais, no caso das eleições, ele acabava trabalhando, se incorporando à equipe do Musa. Tomou gosto e tal, andou fazendo alguns programas com o Musa, mas depois acabou não gostando mais, eu acho, tenho impressão. Para completar, Paulinho, a tua pergunta, né? Eu diria que aí com o casamento da Cris, acabou que eu me recolhi um pouco mais e acabei fazendo mais coisas, porque eu acabei, na época também, ficando com muito compromisso com o jornalismo, e isso me dificultou a permanência na noite. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Os meus filhos são da noite hoje e o culpado sou eu, com certeza. Quantos empregos simultâneos chegasse a ter? Essa rotina não te cansava? Porque à época não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Então, tu ser correspondente, trabalhar em rádio, trabalhar em jornal, como é que tu conseguia conciliar tudo isso? Era uma correria, Paulinho. Eu tinha que arrumar tempo para tudo. E eu às vezes trabalhava até de madrugada, porque às vezes 2 horas da manhã que eu ia para dormir, né? E além disso ainda procurei um tempo, né, para fazer o concurso, porque em 80 eu acabei entrando aqui na Câmara. O professor Clementino Molina, nesse ano, acabou fazendo concurso público e ele preferiu ter na sua assessoria pessoas que tinham ligação com rádio, com jornal. Foi o Benfica primeiro, que veio para cá. O Benfica, na época, trabalhava na TV. E eu era correspondente do jornal, era correspondente da Caldas Júnior, e trabalhava na difusora na época. Então, acabei vindo para cá. E sempre se assessorou de pessoas que tinham relação com a imprensa. Porque isso facilitava a mídia, né, para ele também. E de forma inteligente isso. E acabou depois criando o concurso aqui, que deu autonomia, inclusive, de administrativa e financeira da Câmara, porque a Câmara, quando eu entrei aqui, ainda era vinculada à Prefeitura. Nossos contratos eram feitos pela Prefeitura, o pagamento pela Prefeitura. Depois o professor acabou fazendo essa administração autônoma aqui na casa, entende? E aí teve tesoureiro, enfim, pessoas que preencheram as várias lacunas e acabou sendo a folha de pagamento feita aqui, enfim. E depois o nosso primeiro quadro de carreira efetivo que vige até hoje, que é a 2468, foi feita no tempo do professor Antônio Ferreira, que foi presidente em 1988, se não me engano, quando surgiu o nosso plano de carreira, que foi o primeiro plano de carreira realmente da casa, entende? Porque antes tinha, mas era através da resolução, se não me engano.
enfim, e usávamos muito as leis da prefeitura mesmo, do município, entende? Então foi por aí, a nossa história se confunde entre rádio, jornal e a Câmara de Vereadores. TV não chegasse a transmitir? Pois é, a única coisa que eu não fiz na área de comunicação foi TV. Embora tivesse tido 2 convites, um ainda na época do Marcos Profs, quando ele foi gerente aqui, que ele me convidou para fazer jornalismo, acabou indo, na época, se não me engano, o Girassol, porque eu acabei não conciliando tempos, eles queriam que eu deixasse ou o rádio ou a Câmara. Eu disse, não, a Câmara é a minha vida, né? Ali é que eu vou fazer a minha vida. E eu acabei optando pela Câmara e pelo rádio e acabei não fazendo TV. Depois disso, houve um novo convite, se não me engano, o gerente era o Álvaro, não lembro sobre o nome do Álvaro, que veio de Cruz Alta, se não me engano, e me convidou para ir para lá também, mas aí a época acabou indo a Mariângela Torres Cassano, que acabou assumindo a chefia de jornalismo, entende? Foram as 2 oportunidades que eu tive de ir para a TV e acabei não indo para a TV. Entende? Acabei declinando por essas razões. Eu sempre fiz opções na minha vida, vou fazer isso, vou fazer, e acabei fazendo mesmo, entende? Então é bem isso. Zé, que momentos da história jornalística que tu trabalhaste te marcaram? Consegue recordar alguns fatos importantes, assim, que tu tenha participado, que tenha acontecido algo interessante, diferente? Eu acho que na época do jornalismo mesmo, acho que as coisas mais marcantes foram na época que eu trabalhei no Correio do Sul mesmo, sabe? Que eu lembro que teve uma época que o Guarani acabou subindo, não sei se Guarani e Bagé subiram quase na mesma época, eu acho que eles estavam na 2ª divisão, acabaram subindo para a 1ª divisão, foi aquela festa imensa na cidade, entende? E eu participei disso. Além disso, de coberturas jornalísticas importantes, como o caso da vinda de presidentes da República, né? Quais presidentes que tu presenciaste? Foi Médici, Geisel, Figueiredo, que vieram aqui. Eu não lembro se você chegou a vir, mas foram esses que acabaram marcando. E eventos marcantes com a presença de figuras que até hoje a gente lembra com carinho, como o caso do show do Moacir Franco, que foi um dos maiores shows que Bagé já viu, tu entende? E então, Roberto Carlos, sem falar em outros grandes artistas que a época passavam, Benito de Paula, que passava por Bagé, né? E grandes figuras do samba também, que o Musa acabava trazendo, fazendo no fundo de quintal, como o Jamelão, foi no fundo de quintal do Musa, entende? Então são coisas que marcam a vida da gente. E além disso, inaugurações de escolas, que a época não era muito comum, entende? Posto de saúde, a gente tinha essa dificuldade ainda, né? A cidade ainda estava em fase de crescimento, né? E depois disso, eu, na minha vida já na administração pública, eu lembro a primeira reunião para vir do IFSU para Bagé, eu participei em Brasília. Depois acabou quem assumiu a responsabilidade de montar o IFSU foi a Janise Colares, mas eu fui o primeiro que fiz a viagem junto com o Márcio Pestana para darmos início, né, a essa vinda para cá do IFSU. Teve algum fato triste que tenha te marcado profissionalmente nesse período? Eu acho que assim, que a perda de alguns colegas que marcaram a minha vida, como o Cláudio Vernetti, que era o nosso chefe da área de operadores e cuidava dos transmissores também, que ele acabou tendo um acidente na Rádio Cultura. Ele estava trabalhando e acabou caindo de uma escada, acabou em função disso se vitimando. E foi uma coisa triste assim que aconteceu na nossa vida. E a perda de pessoas como Paulinho Fontes, Manuel Moraes, que foram pessoas que marcaram a minha vida no rádio, que me ajudaram no meu crescimento enquanto radialista, enquanto pessoa, me ensinaram muitos caminhos da vida. Então são realmente coisas que marcaram, sim, a minha vida de forma triste, sabe? Mas também tem momentos alegres que eu convivi com eles todos, que a gente também não esquece. Tu estava falando do Zélio La Rocca, sim, que ele te ensinou praticamente na tua entrada em rádio. Convivesse um bom tempo com ele? Sim, sim, desde os tempos de meus primórdios no rádio, né? Porque, na verdade, a minha relação com La Rocca começou quando ele era correspondente da Plateia. E eu estava me ensaiando para entrar em rádio na época. Eu era gurizão ainda do Colégio Auxiliadora. E, claro, eu participava do Grêmio Estudantil, tinha eventos e eu queria cobertura. Então, vinha no Jornal Correio do Sul à época, ia na Plateia, que tinha correspondente que era La Rocca. E ali começou a nossa relação, né? E foi até o fim da vida dele, quando ele ainda estava aqui na Câmara, né?
e ele escrevia um programa que eu apresentava, que era a entrevista, Paulinho, com os vereadores. Então era 5 minutos nas rádios, eram nas 2 rádios, na Difusora. Não lembro se na Rádio Clube também tinha, acho que sim, eram as 3 rádios, na Cultura, na Difusora e na Clube, que nós comprávamos um espaço, a Câmara comprava e divulgava ali. Então tinha que fazer entrevista, tinha um estúdio na Rádio Cultura que eu entrevistava os vereadores. Então a gente divulgava todo o trabalho, eu fazia um boletim, que na verdade quem montava era o Benfica, e eu apresentava. E o Zé escrevia a introdução das matérias e os assuntos que eu ia abordar com os vereadores. Então foi, eu acho que o último trabalho que ele fez, ele fazia em casa já, repassava isso e eu acabava apresentando lá na Rádio Cultura, que é onde a gente gravava. Então foi, essa vinculação toda que eu tive com ele foi de aprendizado mesmo. Inclusive nesse período de que fazia essas entrevistas, né, eu também era tutelado pelo Zerinho La Rocca. Na tua vida pessoal, o que tu considera como fatos marcantes e importantes para ti? Eu acho que, na verdade, assim, foi a minha relação que eu tive, principalmente com a Cris, com quem eu vivo hoje. Foi uma pessoa importante, e é até hoje uma pessoa importante na minha vida. E a chegada dos meus filhos, todos eles, desde o Adriano, que foi o meu primeiro filho, e depois os outros 3, que eu acho que, sim, coisas marcantes na minha vida foi isso, sabe, Paulinho? E profissionalmente, o meu trabalho, tanto na Câmara como na comunicação, isso para mim foi assim, que eu até hoje não esqueço e jamais vou esquecer, né, que foram coisas realmente marcantes na minha vida. Tu é um cara calmo, tranquilo, sempre assim? Ou tem algum momento que sai dos trilhos? Sim, sim, como todo ano. O que te tira dos trilhos? Me irrita muito trabalhar com pessoas que eu diria assim, com dificuldades de aprender determinada coisa. Tem que repetir várias vezes. Eu não chamo de burro porque é uma palavra que eu detesto utilizar, mas eu tenho assim, dificuldade de trabalhar com pessoas que não conseguem entender as coisas. Tem que explicar 4, 5, 6, 8 vezes, 10 vezes, e aí me tira da paciência. Isso é uma das coisas, né? E injustiças, Paulinho. Eu detesto injustiça. Quando estou no meu ambiente de trabalho, que alguém faz alguma coisa para alguém, eu fico muito irritado e muito bravo, sabe? Porque assim, eu não admito injustiça e também assim, eu acho que as pessoas têm que ser tratadas com urbanidade, sabe? Tem que ser assim. Eu aprendi isso com meu velho pai e minha mãe, tu entende? Que a gente tem que tratar bem as pessoas. Tu é bem tratado, trata bem para ser bem tratado, sabe? Então isso me irrita muito, eu não gosto de quando eu vejo as pessoas xingarem os outros, entende? No próprio trânsito, isso me irrita profundamente. Tem que ser desgastante, né? Mas fora isso, assim, principalmente no trabalho, eu sempre procurei manter cautela, serenidade, para te poder fazer as coisas com clareza e sabendo o que ele está fazendo, né? Tu falaste nos teus pais, qual é a lembrança mais antiga que tu tens do José Wilson Tarares? Pois assim, acho que foi a educação mesmo, porque eu fui alfabetizado muito cedo. E por incrível que pareça, não foi pela minha mãe, que era professora. Porque a mãe passava o dia inteiro fora, trabalhando na escola, e o pai é que cuidava da nossa vida. O pai tinha um pequeno armazém, e aí ele cuidava da nossa vida, minha, dos guris, meus irmãos, que além de mim tem mais a Mara da Graça, o Nilson e o Dilson. Pessoas que também tu conhece. Uhum. E, enfim, então o pai me alfabetizou. Eu ficava em casa e ele, naqueles momentos que ele não estava atendendo no bar, ele ficava nos ensinando. E não só eu, os guris também acabaram também tendo esse primeiro aprendizado em casa. Então a minha alfabetização foi bem cedo, com 5 anos. Eu comecei muito cedo, precocemente na escola. Eu com 6 anos já estava na primeira série. Qual é o colégio? Nossa Senhora das Graças, onde a minha mãe era diretora da escola na época. A mãe tem uma trajetória assim, ela fundou a escola Nossa Senhora das Graças, que começou na casa do meu avô. Era num galpãozinho que o avô fez, que a mãe sempre quis ser professora, e ali na Vila Dois Irmãos foi que começou a escola Nossa Senhora das Graças, onde até hoje ela existe, né? É uma escola de ensino fundamental do município, e ela começou ali através dos padres capuchinhas. A minha mãe era muito ligada a ele, foi quando começou a igreja Nossa Senhora das Graças, e também a escola Nossa Senhora das Graças, que começou lá no pátio do meu avô, né? E depois disso acabou se transformando numa escola municipal, né? Os padres acabaram entregando a escola, mas foi muito tempo
dirigida pelos padres capuchinhos, Frei Mascarello, Frei Mário, sabe, que passaram pela vida da mãe e acabaram passando pela minha vida também. E isso, Paulinho, me motivou bem cedo a ser o ajudante na igreja. Eu era sacristão, coroinha, entende? Tanto na Nossa Senhora das Graças, que eu comecei ali, depois no Auxiliadora também fui, sabe? A gente tinha que vestir aquela batina, era uma coisa assim fantástica nos domingos, né? Tu ir para a igreja. Eu ia bem cedo para a missa, das 9 horas no Auxiliadora, entende? Eu morava na Dois Irmãos e ia a pé todos os dias ali, nos dias de missa, porque eu adorava fazer isso, né? E acabei, pelas mãos do padre Hermes, me convidando para ir para o seminário. Quando surgiu o seminário aqui em Bagé, o seminário de São Pio X, que era lá na Santa Teresa, que hoje é Ruínas, eu acabei estudando lá também, saí do Auxiliadora, eu fui para lá, só que a minha missão de padre ficou aí. Eu acabei achando que eu ficava muito preso durante todo o dia e acabei desistindo da ideia. Voltei a estudar no Auxiliadora, minha formação toda foi em escola salesiana, né? Como é que foi a tua adolescência? Pois assim, ó, eu jogava futebol como todo garoto, entende? Joguei no Arsenal, que era um clube ali da Vila Dois Irmãos, e lá tinha uma rivalidade, que tinha o Caieira, que até hoje existe, e o Arsenal. Então aquelas disputas nos fins de semana no campinho ali da Vila Dois Irmãos. Depois acabei jogando ali no Campo do Ferro e, enfim, por vários campos de futebol da cidade, entende? Mas também tive essa adolescência, gostava de ir a cinema também. Na época a gente tinha ainda Capitólio, Glória, Avenida, e eu aos domingos à tarde eu gostava de vir ao cinema. Então foi uma infância bem legal, assim, bem... Que filme que marcou na tua adolescência? Por incrível que pareça, eu acho que uma das coisas que marcou, acho que de quase todos nós aqui em Bagé, a época, é porque se falava muito do Teixeirinha, né? E quando um filme que marcou foi quando veio o primeiro filme dele em Bagé, né? Do Teixeirinha, do José Mendes. E eu acabei, na época eu trabalhava, estava iniciando em rádio também. Eu comecei muito cedo em rádio. Eu tinha 16 anos quando eu comecei. 16 anos em rádio? 16 anos, né? Então, minha adolescência se confundiu entre as coisas boas da vida e o trabalho, né? Foi assim que começou a vida do Zé. Que momento mais marcante tu tem da tua vida com os teus pais? Acho que foi em casa mesmo, na educação, que eles eram muito rígidos conosco, né? O pai era uma pessoa muito dócil, mas muito cobradora, né? O pai foi os combatentes da FEB, ele foi na guerra de 45 então ele era uma pessoa que tinha essa coisa, sabe, da exigência, né? Era militar. Foi militar, né? O pai acabou a vida dele no hospital militar, que depois disso ele acabou terminando com um barzinho dele, com o armazém dele, foi chamado à época para assumir essa função no hospital militar. Ele tinha entre o hospital militar, o Correios e Telégrafos e a Embrapa, e acabou optando pelo hospital militar, até porque era próximo da nossa casa também, né? E então o pai era uma pessoa muito rígida, mas nos educou muito bem. E a mãe também, por ser professora, sabe? Só que eu era meio mimosinho da mamãe, porque filho de professora, né? Então ia para as escolas, enfim, eu acabei sempre acompanhando muito a mãe. Tu eras o mais velho? Sim, mais velho. Yes. Sim. Então mas acho que a educação foi a coisa que mais marcou na minha vida. E assim, o pai era uma pessoa que ele reunia muitos, os irmãos dele na nossa casa também, né? A família da mãe, a gente foi muito família. Eu tenho essa coisa hoje, os meus filhos são muito família, porque tinha isso, né? A gente foi durante muito tempo, enquanto existiam os meus tios, que hoje eu só tenho uma tia que mora em Ribeira, mas os meus tios eram quase todos ferroviários. Então a gente daí ia no trem. Eu lembro que eu pegava ali no 21 o trem quando eu estava atrasado para a escola e vinha até a gare principal aqui da Versão Ferro, onde é o centro administrativo hoje. Então eu vinha de trem para a Auxiliadora. Ainda pegava na época dos trens? Claro, sim. E a minha primeira viagem, quando eu trabalhava, quando eu vim, que eu estava na Gaúcha, na Central Gaúcha de Notícias, a minha primeira vinda foi de trem, que levava, acho que praticamente 24 horas. Eu lembro que eu subi lá na estação Augusto Pestana, em Porto Alegre, acho que às 9 da noite, se não me engano, era um noturno, fazia baldeação em Santa Maria, Caciqui,
porque tinha trens que vinham de Uruguaiana e ali se confundiam, né? E ali as pessoas acabavam trocando de trem e tal, fazia a famosa baldeação, né? Então a minha primeira viagem de Porto Alegre para cá foi de trem. Foi isso em 1970, quando eu tive esse período de 1970. Como é que tu compara o rádio de hoje com o rádio de antigamente? O rádio antigamente tinha muitos medalhões, pessoas que tinham um know-how, um conhecimento fantástico de rádio. O rádio hoje já é mais aberto. Tu falaste no começo da nossa entrevista que a difusora fazia concurso para entrar. Hoje não. Hoje, ser radialista, qualquer um pode ser. Como é que tu vê isso hoje? Paulinho, eu te diria assim, ó, que à época eu acho que tinha, embora menos condições, né, tecnicamente, tinha bem mais profissionalismo, te diria isso. O grau de exigência era maior que o de hoje. Hoje tu vê assim, alguns meninos que têm ainda muito a aprender e eles já estão fazendo rádio pela falta de pessoas, talvez com maior conhecimento, de estarem ali naquela atividade. O rádio paga pouco, sempre pagou, tu sabe disso, né? Então talvez isso tenha afastado muitas pessoas que têm qualidade e que hoje não fazem mais rádio, acabam fazendo um concurso público, indo para outro lugar, ou então hoje administrando alguma empresa, que eles acabam ganhando mais, ou entrando numa agência de publicidade. Tem muitas daquelas pessoas que, à época que a gente considerava os medalhões, né, que acabaram tendo suas próprias empresas, entende? Eu lembro o Roberto Banes, Mário Codevilla, o Ernesto Lima, o João Batista Benfica foi já numa época posterior, foi na minha época já. Mas aqueles anteriores a nós, todos acabaram montando suas empresas, porque acabava dando mais recurso financeiro para eles, para poder manter as suas famílias, enfim, né? Então acabou que muita gente com menos qualidade acabou entrando depois. Eu acho que hoje, se o pessoal usasse bem o que eles têm de técnica, a ferramenta que eles têm hoje, Paulo, se nós transportássemos para o rádio anterior, nós teríamos maravilhas no rádio. E talvez ninguém saísse. Pelas facilidades, hoje acabam vendendo bem os programas, né? E acho que na época a gente tinha dificuldade, para fazer uma transmissão externa de uma cobertura jornalística externa, tu tinha que juntar qualquer R$100, 150, tu estava fazendo. Porque, né, entende? Porque a rádio precisava de dinheiro, né? E então, hoje não, hoje o rádio cobra bem mais, o rádio se tornou mais profissional, te diria isso, nesse aspecto. Mas no aspecto de qualidade, o rádio era mais profissional antes. Então tinha pessoas com excelente qualidade, sabe? Que trabalhariam em qualquer emissora da capital hoje. E alguns deles acabaram chegaram aí. Mário Codevilla teve uma época lá, Roberto Banes, enfim, vários outros, entende? O Ernesto Lima também, né? E acabaram, inclusive, sendo expoentes do rádio gaúcho, né? Tu fostes por muitos anos diretor do sindicato dos radialistas aqui em Bagé, né? E eu me lembro que uma das grandes lutas da época era para sindicalizar e deixar um pessoal profissional, por assim dizer. Isso parou um pouco? O sindicato nesse ponto foi deixando? Como é que tu vê isso, já que tu não está mais pouco mais distante hoje? Eu acho que o sindicato era mais exigente na nossa época. Entende? Inclusive nós temos muitos cursos de qualificação. Só para ter uma ideia, Paulinho, assim, veio pessoas da Rádio Guaíba, da TV Guaíba, das emissoras de Porto Alegre, quando eles não conseguiam fazer curso lá, porque os cursos eram feitos na capital e no interior. Então ele perdia a oportunidade de fazer lá e ele tinha que vir para o interior. Bagé, Pelotas, que eram, acho que, os sindicatos mais fortes da época, onde eram feitas mais promoções. Eu me lembro de 88 que veio o pessoal da Guaíba fazer o curso conosco. Exatamente, fizeram contigo, inclusive, na época, acho que era, se não me engano, era um dos monitores, né? Exatamente. E então era bem mais exigente. Eu acho que a gente tanto é verdade que as pessoas que acabavam fazendo programas tradicionais como o Luiz Godinho, e a época ele era militar também, e o Godinho acabou fazendo curso, tu entende? E era um curso, se tu acompanhasse isso, que era feito pelo pessoal da Fundação Padilândia de Moura. Exatamente. Né? Então eram vários módulos, tu sabia, e tu que, por exemplo, gostasse muito de fazer técnica, né? O cara acabava sabendo mesmo, aprendendo, né? Para ser locutor, para ser apresentador, para ser repórter, tu tinha que saber, né? Para ter condições de enfrentar o microfone. Então, se tu era um operador, tu sabia como lidar com o equipamento, né?
O equipamento do FM já era mais moderno, né? Te diria isso. Mas acho que o sindicato, não sei como é que está a atuação deles hoje, mas era bem mais exigente. Como é que tu vês hoje a migração, porque o rádio AM agora vai ter disponibilidade de canal FM. Praticamente o AM está morrendo, por assim dizer. Certo. Como é que tu vê isso, Zé? A que se pode dizer que é a culpa disso? Que existe? Eu acho que assim, com um certo saudosismo, vou te dizer isso, porque eu gostaria de ter o AM, porque o AM tu tem 3 faixas, né? No AM que tu pode sintonizar a faixa longa, a larga, que nós chamamos, né? A média, que é ondas curtas, ondas médias e largas, né? Que o rádio AM te proporciona isso, né? O FM é meio estático. A coisa boa do FM, que eu acho que é um som mais puro, te diria assim, né? Embora hoje o equipamento do AM também, né, te possibilita isso, né, ter um som com clareza. Antigamente tu fugia da sintonia, o rádio, hoje não, hoje tu, né, acho que também talvez o fato de estar na internet tenha motivado isso, Paulinho. Eu acho que essas mutações ao longo do tempo tenham motivado essas mudanças que eu não vejo com bons olhos, sabe? Eu ainda gostaria de curtir o velho rádio AM em ondas médias, curtas e largas, né? Tu ainda pretendes voltar à rádio? Sim. Eu fiz um compromisso com a minha família, né? Com os filhos e com a Cris, dizendo a eles que o ano que vem eu vou fazer, até por esse compromisso que eu tenho moral com a Mainardi, dessa nossa relação de amizade de anos, né? Que começou na Câmara, depois se confundiu com a política. Aí sim, acho que termino a minha vida na administração pública, porque eu não quero mais, assim, eu cansei de ter horário, Paulinho. E isso vai te cansando, né? Aí é cansaço mental e físico mesmo, né? Eu já estou com 61 anos, então isso acaba comprometendo, né, a vida saudável que a gente tem. Então eu fiz um compromisso com eles de fazer alguma coisa mais light. E o que eu quero fazer mais light é voltar a fazer rádio. E eu pretendo fazer, Paulinho, é a minha intenção, tentar um espaço que ninguém usa hoje, que é das 5 da tarde às 7 da noite. Fazer jornalismo, com entrevistas, com as informações do dia, porque já são as informações do dia, e o que a gente pode adiantar para o dia seguinte, né? Já com uma prévia do próximo dia, o que vai ser no rádio, no jornal, enfim. Isso é uma coisa que ainda mexe muito comigo, sabe? Mas também não vou abandonar essa coisa da administração, porque como eu, o Haroldo e o Mário, a gente acabou formando uma empresa. E eu pretendo seguir dando assistência técnica na região aqui, entende? Mas sem compromisso de horário. Mas de consultoria mesmo, sabe? Essa é a minha intenção. 2015, então, teremos o teu retorno ao rádio. Se Deus quiser, ao rádio e a Bagé. Aí já para curtir a minha casa, curtir... Enfim, porque tem horas que Porto Alegre ela é muito boa, tu entende? Pro dia a dia e tal, tem várias coisas boas. Mas também cansa muito, tudo é muito longe, entende? Como profissional de comunicação, qual é a grande lição que tu passa para aquelas pessoas que pretendem, que gostam e querem algum dia ou se dedicam à comunicação? Paulinho, assim, primeiro, procurar utilizar as ferramentas que são proporcionadas, como hoje nós temos uma faculdade de jornalismo aqui. As pessoas têm que ter formação. Acho que isso é o mínimo que se exige do bom profissional, né? E eu te diria assim, a primeira coisa que tu quer é ser um bom radialista, ler muito. Porque assim, tu lê, tu facilita duas coisas. Primeiro, o uso da palavra, realmente, para te pronunciar melhor as palavras, né? E a outra é o conhecimento, porque tu vai te atualizar com todas as informações do dia. Ler jornal é a melhor coisa que existe. Eu comecei fazendo jornal em casa. Te tornaste um jornalista, mas na tua época não tinha faculdade? Não tinha. A gente acabou tendo registro de provisionado, né? Uhum. Eu acho que quase todos aqueles mais antigos, o Girassol, o Sivaldo, acho que o Josicar também, os mais antigos quase todos são jornalistas provisionados, né? E na época... O que quer dizer o termo provisionado? Que era provisório, né? Que acabou se tornando efetivo. Depois acabou se tornando efetivo em função de que, com o fato de ter as faculdades de comunicação, não podia desconstituir ou destituir as pessoas que estavam trabalhando na época, né? Que já tinham muitos anos de trabalho, né? Então foi dada proporcionada essa condição de tu ter a definitiva. E também a época, Paulinho, a Urcamp, que ainda era a FUMBA, nos deu assim uma condição muito boa para todos nós. Eles traziam seguidamente curso de extensão universitária.
Isso nos deu muito conhecimento, traziam sempre pessoas para palestrar para o pessoal que trabalhava na área de comunicação, principalmente no jornalismo, porque o pessoal trabalhava na rádio e no jornal, né? Então, quase todos nós tivemos essa oportunidade. A ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, foi muito importante na vida de todos nós. Inclusive, eu quero, nesse momento, também proporcionar um tributo também ao Léo Vieira, que à época nos deu essa condição de nós termos vários cursos trazidos pela ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, que ela trabalhava muito mais na área jornalística, te diria isso, né? Então, nos deu essa condição também. Eu acho que o principal, voltando ao que tu perguntou, é ler e procurar ser profissional realmente em todos os sentidos. O que tu espera do futuro para ti? Bom, na verdade, assim, comodidade, sabe? Eu acho que eu tenho direito de ter essa coisa de descansar e ter um pouco de prazer com a vida. Eu acho que o que eu espero é o prazer com a vida. Um dos meus sonhos, Paulinho, e eu já tenho dito isso para a Cris não está muito afim de fazer essa viagem aí à França, sabe? A Cris diz assim, tu tem que conhecer nosso país. Eu já conheço várias partes do país em função dessa minha atividade na área de administração. Fiz cursos em vários estados brasileiros, várias capitais, enfim, a minha relação com Brasília, no período que o Mariana estava aqui, acabou sendo, não contínua, mas fui várias vezes por necessidades, né? Como o caso do IFSU e outras coisas mais. Bom, enfim, mas eu quero ter essa coisa de descansar, de viajar, de usufruir da vida realmente, aproveitar a vida até o final dos meus dias. É isso que eu quero fazer. José Wilson por José Wilson. Um cara que te diria assim, denodado com aquilo que faz. Eu procuro fazer botando alma e coração em tudo que eu faço. Nosso convidado de hoje, José Wilson Torales, muito obrigado, Zezinho, por ter estado aqui conosco. E obrigado por ter convivido contigo de novo, Paulinho. E quem sabe se nesse meu retorno tu não vai fazer rádio comigo também. Começamos em 87, quem sabe? 26 anos. Se Deus quiser. Não, 2015, 28. É uma vida. Então a gente já tem uma boa trajetória, né, Paulinho? Eu lembro do nosso Reminiscências que nós fazíamos aos domingos, lembra? É verdade, que memórias. Era música, memórias, né? Que era só música dos anos 60, 70, voltando no tempo. Exatamente. Quem sabe? Foi um prazer, quem sabe, de novo. José Wilson Torales, nosso entrevistado de hoje. O programa Tribuna Livre fica por aqui. Você pode acompanhar esta e todas as outras entrevistas no nosso site www.camarabagé.rs.gov.br ou ainda pelo Facebook Tribuna Livre Bagé. Obrigado e até o próximo programa.